Queridos irmãos, para a nossa meditação, desejo ler Mateus capítulo 21, apenas o versículo 16. E lhes perguntaram: não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor. Para entendermos o ensino de Jesus, é bom observarmos o contexto de sua fala. Jesus entrava em Jerusalém sob os lombos de um jumentinho que ele pedira, para se cumprir literalmente aqui uma profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. E em Mateus, capítulo 21, vemos o cumprimento profético. Muitíssima gente, diz a Bíblia, estendia as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entre esta multidão encontrava-se também crianças seguindo os seus pais. Então, os principais dos sacerdotes queridos e os escribas atentamente observavam esse louvor e a celebração ao nome do Senhor, e diz o texto que eles ficaram indignados ao verem criancinhas agora já dentro do templo cantando Hosana ao filho de Davi, e reclamaram ao próprio Salvador Jesus: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor. Jesus estava citando aqui, querido, as palavras de Davi no Salmo 8, versículo 2, que diz assim: da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer-lhes calar o inimigo e vingador. Esses pequeninos e crianças de peito, ou recém-nascidos, têm tido pelo menos duas principais interpretações pelos historiadores, aqueles que amam a palavra de Deus. Uns acreditam que Jesus está se referindo à primeira fase da vida humana, ou seja, as criancinhas. Entretanto, outros pregam que não necessariamente são crianças, mas todos aqueles que são humildes e se chegam a Jesus como elas são, e citam especialmente a fala de Jesus com relação a uma pergunta dos seus discípulos. Veja bem, naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: na verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança, tal como esta em meu nome, a mim me recebe.
E em Lucas 9, 46, 48, traz a pergunta e resposta de Jesus um pouco diferente. Observem, e suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si e lhes disse: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim, e qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. É muita falta de sabedoria e, digo, até petulância perguntar logo a Jesus qual discípulo seria maior no reino dos céus. Depois, nós vemos dois discípulos queridos fazendo outro pedido que desagradara a Jesus, que um se sentasse à direita e o outro à esquerda de Jesus nos céus. Vamos ler o texto? Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhe disseram: Mestre, queremos que façam por nós o que vamos pedir. Ele perguntou: o quereis que eu vos faça? Eles responderam: deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda quando estiverem na tua glória. Jesus então lhes disse: vós não sabeis o que pedis. Por acaso podeis beber o cálice que eu beber? Podeis ser batizado com o batismo com que vou ser batizado? Eles responderam: podemos. E ele lhes disse: vós bebereis o cálice que eu devo beber, e sereis batizados com o batismo que eu devo ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. É para aqueles a quem foi reservado. Queridos, Jesus depois deixa claro que no reino dos céus, em que ele é rei, quem quiser ser o primeiro deverá ser o último, aquele que serve. Sabemos que o ministério terreno de Jesus, fisicamente falando, estava chegando ao fim. Esses dois discípulos buscavam garantir logo a honra, o prestígio nos céus, mas Jesus lhes disse: é para aqueles a quem foi reservado. A Bíblia diz que Deus nega sua graça aos arrogantes e orgulhosos, mas agracia, abençoa os humildes. O apóstolo Tiago escreve: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Tiago 4, 6. Sem humildade, não tem como Deus entrar num coração para abençoá-lo. Como o próprio Jesus disse, é aos pequeninos que ele é revelado. São palavras de Jesus aos seus discípulos. Observe: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, do 25 ao 30. Observaram, Jesus disse que o Pai ocultou essas coisas aos sábios entendidos, mas revelou aos pequeninos. Então, podemos ver que o ensino de Jesus é que voltemos a ser crianças, mas não no sentido cronológico do tempo, queridos. Jesus quer que abracemos a pureza da criança. A criança é sinônimo de humildade, e humildade, queridos, é o caminho da salvação. Realmente ficamos impressionados, com a inocência de uma criancinha, sem malícia, sem maldade alguma, a sua forma de brincar, até mesmo sozinha, conversa com seus brinquedinhos, não consegue guardar rancor, mesmo sendo agredida, às vezes com pais severos e ignorantes que os espancam, e mesmo assim, logo após apanhar, já estão ali pedindo o colo deles, como se nada tivesse acontecido, diferentemente dos adultos, não é mesmo? Sem dúvidas, uma das maiores lutas do ser humano é contra a soberba. Os discípulos estavam pensando em hierarquia aqui e no céu. Então, nem os discípulos, queridos, ficaram livres deste mal, a soberba. O coração deles não estavam totalmente esvaziados do ego, da satisfação própria. A pessoa tem que batalhar para chegar no céu e não uma posição hierárquica neste lugar. Fica a advertência de Jesus a todos os adultos: se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo nenhum sereis salvos, E o significado aqui de conversão, querido, não é simplesmente frequentar os cultos. Essa conversão que Jesus diz significa mudar totalmente de conduta, a sua postura, mudança de visão, mudança moral para melhor, mudança de costume, ser humilde como uma criança. E a promessa de Jesus é essa para quem se converter. Portanto, quem se tornar humilde como esta criança, esse é maior no reino dos céus. O abençoado pastor Davi Gomes, li diversos livros dele, muitos livros teológicos importantes. Foi um pastor batista, porque ele já se encontra com o Senhor. Ele escreveu em um dos seus livros, isso em 1953, eu nem nascido era. Ele disse: quem de vós é o maior? Notemos de início que Jesus reconheceu que um deles era maior. Seria André, aquele ganhador de almas impoluto e destemido? Seria, porventura, Filipe, o calculista, o introdutor diplomático e amigo de André? Seria Bartolomeu ou Mateus, aquele hospitaleiro discípulo que serviu um banquete ao mestre? Seria Pedro, intérprete do grupo? Seria João, o amigo sincero, o amigo silencioso, sentimental? Qual deles era o maior? Em primeiro lugar, o maior não era segundo o conselho do mundo. Nas firmes, grandes e companhias, nem sempre os promovidos são os mais qualificados. E no reino de Deus,
Olhemos o capítulo 13 de João. Aqui está a resposta de Jesus aos seus discípulos. O maior é aquele que mais serve e que serve com o coração consagrado e amigo. Amém? Belas palavras do pastor. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse na profundeza do mar. Recebe aqui, que Jesus disse, é acolher, ajudar. E os pequeninos aqui são aqueles que se chegam a Deus. Saber acolher, ajudar uma pessoa a alcançar maturidade espiritual é o nosso dever, queridos. E não sermos uma pedra de tropeço, né? Esse tropeçar que Jesus fala é levar, induzir uma pessoa ao erro. Aqui fica uma clara advertência aos pastores que possuem a obrigação de ensinar apenas a verdade, pois ai daquele que prega ensinos antibíblicos. O apóstolo Tiago advertiu a todos os líderes religiosos: meus irmãos, não sejais muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Tiago 3, versículo 1. Devemos crescer, queridos, em maturidade espiritual, lutando contra o nosso ego e servindo uns aos outros em amor. Disputas não fazia parte da vida de João Batista. Ele revelou ser apenas um servo quando as pessoas queriam equipará-lo ao Salvador. Ele disse que Jesus cresça e eu diminua. Sua prioridade era outra. Ele não pensava em sua própria glória, mas buscava a glória de Jesus. Seu trabalho era discreto. Jesus chegou a enaltecer a postura, o caráter e a vida de João Batista, que era bem diferente de seus patrícios. Em Mateus 11, 7 ao 11, Jesus diz às multidões que João Batista era uma pessoa simples, mais que um profeta, porque ele foi mandado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Ele seria o maior entre os nascidos de mulher. No entanto, o menor no reino dos céus era maior do que ele, disse Jesus. Queridos, agora vamos assistir este pequeno vídeo. Observe que coisa gloriosa, emocionante, né? Um recém-nascido na UTI, nos Estados Unidos, ele começa a ouvir a sua mãe cantando um louvor a Deus e observa o que acontece neste momento. Oh, all of the glory belongs to you. Oh, yeah, all of the glory belongs to you. You deserve it. You deserve it. You deserve. Creio, querido, que os anjos estavam presenciando esta extraordinária cena. Emocionante. Aqui se cumpre literalmente as palavras de Jesus, dos lábios das criancinhas e dos recém-nascidos, suscitastes louvor. Queridos, depois de um verdadeiro tributo e louvor a Deus dado por esse bebê,
Não percamos de vista o coração puro de uma criança. Novamente, fique atento às palavras de Jesus. Em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Mateus 18, 3. Amém? Vamos orar. Glorioso e eterno Pai, a Ti a honra, a glória, o louvor devido. É prazeroso, Senhor, ser seguidor de Jesus Cristo, amar a Tua palavra, esta palavra eterna, como declarou o salmista, é luz para o meu caminho. E Davi falou que é mais doce do que o mel e o destilado dos favos, mais puro do que o ouro depurado. Amamos a Tua palavra, ela é a verdade, ela nos aponta o caminho sobre modo excelente, o caminho que agrada a Deus, o caminho que leva aos céus. Obrigado, bom Deus, por mais este momento que o Senhor nos concede. Alcança os nossos amigos e irmãos que assistem a este programa com Teu amor leal, a Tua benevolência e graça, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, queridos. Deus os abençoe ricamente.